Mari Costa, vamos para o seu destaque final. Uma das manchetes de hoje e um dos aprofundamentos do repórter Caio Melo passou por uma reforma administrativa que vem sendo apontada pelo Palácio do Planalto como possível. Não é a reforma administrativa de Arthur Lira, é uma outra reforma administrativa. Esta, de acordo com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é uma reforma que eleva o potencial de crescimento econômico do Brasil e a efetividade do serviço público, não somente o corte dos gastos pelo corte dos gastos, segundo o secretário. Para ele, assim como a reforma tributária não pode ser pensada como algo meramente fiscal, a administrativa não pode ser pensada de maneira meramente fiscal também, para diminuir gastos, e sim como algo estrutural. Ele indicou que o governo vem estudando uma agenda de melhoria dos processos de gestão do Estado brasileiro e se aproximou das falas de Esther Dweck, que dias antes dele também tinha falado ao Senado nessa direção. Ele coloca que, junto ao Legislativo, esta pauta da reforma administrativa será discutida em momento apropriado, adequado. Para ele, o olhar do governo para a administração pública deve ser mais amplo, de modo a oferecer serviços e bens públicos de maneira eficiente e com o menor custo possível para o contribuinte. É claro que é uma sopa de abstração a declaração ou as declarações do Guilherme Melo. Como até aqui têm sido muito mais abstratas as direções da boca da Esther Dweck do que concretas. Natural, você está começando, tem muito da dinâmica do balão de ensaio, e aí você vai enxergando aonde que é o melhor denominador comum para propor uma reforma administrativa. Mas são dois pontos e a pergunta. O primeiro ponto é: a reforma administrativa não estava na boca dos personagens deste governo, até que Lira começou a pressionar, falando que o ajuste das contas poderia vir por corte de gastos, e de novo acenou por uma reforma administrativa. Aí o Palácio do Planalto parece pegar para si o termo reforma administrativa como quem não quer que esse termo seja exclusivo do presidente da Câmara, quase como quem cede o anel para não perder o dedo. E aí o segundo ponto é: qual a eficiência que essa reforma administrativa traria? Tudo isso para a grande pergunta. Mari, o que uma boa reforma administrativa pode fazer com a questão da eficácia econômica e do destravamento do crescimento? Quando a ineficiência ela se dá e vai sendo arrastada, o custo para a economia de um país é enorme, né? O custo é enorme, Léo. Eu acho que o benefício da gente ter uma reforma administrativa crível, né, seria muito grande para o país. Ela vai até mesmo em linha com a ideia da reforma tributária, que teria capacidade de elevar o PIB potencial do país. Acho que esse é o principal ponto quando a gente pensa em reforma administrativa, em tudo que já se foi falado até então. Esse assunto ele volta à pauta justamente pela pressão que existe sobre o governo de fazer um ajuste, né? O ajuste que a gente está vendo, toda a proposta fiscal que vem junto ali, principalmente ao arcabouço, é que o governo está fazendo o ajuste através de buscando maior arrecadação. E existe uma falha, né? Não existe uma sugestão crível em relação ao corte de despesas ou gerenciamento dos gastos. Então, a reforma administrativa, ela vem para a pauta justamente em função dessa pressão que existe sobre o governo em mostrar um corte de gastos ou um planejamento melhor sobre as despesas. Então, tentando aqui responder tua pergunta, eu acho que assim, é algo que começou a se falar, o governo com muita perspicácia chamou isso, tirou do Lira, né, chama para ele, realmente não é um assunto ali só da Câmara, é um assunto de fato do governo, é ele que tem que tratar disso, é uma notícia boa, mas como ela depende de muitas variáveis, há muitos percalços nesse caminho, não se imagina que vai ser algo que virá logo mais. Então, fica aí, é uma notícia que tem um viés positivo, mas que provavelmente impacta muito pouco o preço, porque a gente sabe que isso vai demorar muito para acontecer ainda. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte em termos de negociações. Mas o governo está sentindo a pressão que tem vindo aí sobre corte de gastos, sobre essa melhor administração do fiscal. E que é o grande desafio que o governo vai ter nessa segunda metade do ano, né? À medida que a gente vai, essa segunda metade do ano, ano de 24,
ele fica muito mais difícil em termos de governabilidade. Então, o primeiro comecinho aí no início do governo é mais fácil o governo se mexer. Daqui por diante vai ficando um pouco mais difícil. O calor vai crescer para o lado do governo. De fato. E essa busca pela zeragem do déficit é talvez a maior variável de pressão, porque de maneira concreta, essa é uma questão absoluta, não é uma questão relativa. Quer dizer, ou zera ou não zera. Você não tem como negociar muito isso, né? Ou você vai atingir a zeragem ou você não vai atingir a zeragem. Os ônus e os bônus de um ou de outro cenário estão postos na mesa. Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!